Fala pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bom? Vamos lá? Mais um pouquinho aí de matemática. Vamos ver agora figuras planas, né? Áreas e perímetros, beleza? Então, espero que você esteja estudando. Vamos lá? Iniciando aqui, a gente vai tratar um pouquinho de figuras planas, tá? Então a gente tem que ter um nocional legalzinho aqui de figuras planas para a gente poder fazer o que a gente precisa hoje, tá? Então vamos lá. Primeiro a gente tem um triângulo. Aí no nosso triângulo aqui, ó, eu vou marcar aqui, ó, um vértice, outro vértice e outro vértice. Então, ó, aqui é A, aqui é B e aqui é C, beleza? ABC. Então, ó, eu tenho os lados aqui do meu triângulo. Vou anotar aqui, deixa eu ver. Aqui, ó, lados. Lados do triângulo, né? Ó, eu tenho um lado AB, pode vir assim, com a barrinha em cima. Eu tenho um lado BC, com a barrinha em cima. E tem um lado AC. Então, ó, são três lados. Beleza. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre vale 180. A soma dos ângulos externos sempre vale 360. Tá, professor, mas você nem explicou o que é ângulo. Calma, vou chegar lá, tá? Então, ó, os vértices são as letrinhas A, B e C. Então, vamos botar aqui, ó, vértice. A, B e C. Deixa eu mudar a cor aqui agora e vou tratar do ângulo interno, beleza? Então aqui, ó, tá o ângulo interno. Um ângulo interno, dois ângulos internos. Três ângulos internos. Então vamos admitir que esse triângulo aqui é equilátero, só para a gente saber. Então, ó, se ele é equilátero, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Isso quer dizer que esse ângulo é igual a esse, que é igual a esse. Então, cada ângulo aqui valeria 60 graus, beleza? Porque, ó, se você pegar 180 e dividir por 3, dá 60 cada um, certo? Aí eu vou fazer assim, ó, só para você visualizar o que seria o ângulo externo que eu falei, por causa da soma, tá? Observe aqui o seguinte, que eu tenho um ângulo azul e um ângulo vermelho. E os dois formam esse desenho aqui, ó. Meia voltinha. E meia voltinha da circunferência mede 180 graus. Então eu falei que esse aqui valia 60, então esse aqui tem que ser 120 para poder completar o 180. Ó, 120 mais 60, 180. Então esses dois somados dão 180. Se eu colocar um ângulo aqui, ó, externo, tem que ser a mesma coisa, porque eu botei azul e vermelho os dois. Então o azul tem a mesma medida do azul e o vermelho tem a mesma medida do vermelho, certo? Então aqui é 120. E se eu colocar um terceiro aqui, ó, também mede 120. E se eu multiplicar 120 por 3, dá 360. Por isso que a soma dos ângulos externos sempre vão dar 360. Beleza? Tá. Aí vimos a área, aqui, vimos os ângulos. E agora a gente vai ver a área. Vou pedir só um favor para você. Printa essa tela aí, para eu poder apagar aqui, deixar mais limpinho o nosso triângulo, tá? No 3. 1, 2, 3, printou. Foi, vou apagar, hein? Vou botar o preto de volta ali agora que aconteceram alguns percalços. 180, pronto. Beleza. Agora olha só. Se eu quiser calcular o perímetro de um triângulo, o perímetro, eu vou chamar de P, tá? Anota aí que P é o perímetro. Como é que vai ficar? Vai ficar o lado AB mais
o lado BC mais o lado AC. Então, ó, o que seria o perímetro? A soma dos lados. Beleza? Esse seria o perímetro do nosso triângulo. Se, por exemplo, aqui vale 10, aqui vale 12 e aqui vale 15. Então, ó, o perímetro seria 10 mais 12 mais 15. 25, 35, 37 seria o perímetro. Entendemos? Nesse caso aqui, ó, o que a gente ia fazer? Deixa eu botar de azulzinho. Ó, onde está B, eu vou botar, ó, 12, tá vendo? 12 no lugar de AB. Mais BC. BC, 15, 27. Mais AC, 10, 37, tá vendo? Então, daria nosso 37. Show? E se eu quisesse calcular a área? A área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2, tá? Sempre assim. Base vezes altura dividido por 2. Pronto. Então, tratamos do triângulo. Agora, vamos tratar aqui, ó, do nosso retângulo. Como é que é a área do retângulo? Base vezes altura. Como é que é o perímetro? Ó, a gente tem que saber o seguinte, que num retângulo... Deixa eu apagar isso aqui, para poder ficar clarinho, tá? Vou apagar só esse valorzinho aqui, só o azulzinho. Pronto. Peraí que deu uma apagada em algumas coisas. AB, né? Aqui é BC. Tá. Aqui, ó, vértice A, vértice B, C e D. Beleza? Então, ó, você tem que saber o seguinte, que num retângulo, esse lado aqui é igual a esse e esse lado aqui é igual a esse. Beleza? Isso quer dizer que o lado AB tem o mesmo tamanho do lado CD. E o lado AD tem o mesmo tamanho do lado BC. E como é que eu acho o perímetro, professor? Vamos lá. Perímetro vai ser AB mais... Vou botar DC para ficar na ordem, tá? Que esses dois são iguais. Mais BC mais AD, tá? E se você quiser, ó, como esse ladinho aqui é igual a esse, se você quiser, você pode botar, chamar de uma letra só e multiplicar por 2, que vai dar no mesmo, tá? Mas eu não vou fazer isso por enquanto, não. E como é que é a área desse cara? É base vezes altura. Então, a base está aqui e a altura está aqui, ó. Porque a altura sempre forma 90 graus, gente. A altura sempre forma 90 graus, tá? No triângulo, normalmente ele dá, então a gente vai ter que fazer um pitágorazinho para achar. Como é que é no quadrado? No quadrado é um pouquinho mais fácil, porque todos os lados são iguais. Então, para calcular o perímetro, eu multiplico um lado por 4. Então, lado vezes 4. E para calcular a área, é lado vezes lado. E se a gente lembrar de potência, uma coisa vezes ela mesma é ela ao quadrado, tá? E aqui mesmo esquema, ó. A, B, C e D. Nos quadriláteros, a soma dos ângulos internos sempre medem 360. Em qualquer quadrilátero. E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono também é 360. Então, ó, do triângulo é 360, do quadrilátero é 360, qualquer um deles, beleza? Porque eles cabem dentro de uma circunferência, e uma circunferência cabe dentro deles, beleza? Agora a gente tem um trapézio. O trapézio, esse pedacinho aqui que eu vou chamar de AB, a gente chama de base menor, por isso que está Bzinho. Esse ladinho aqui que a gente chama de DC, ou de CD, tá vendo que é maiorzinho? Então a gente chama de Bzão porque é base maior. E aqui está a nossa altura formando 90 graus. Se eu quiser o perímetro, AB mais BC mais CD mais AD. Beleza? Mesmo esquema. Perímetro é igual para todo mundo. Só somar o contorno. A área que muda. A área, como é que eu vou fazer? Eu vou somar a base maior com a base menor, multiplicar pela altura e dividir tudo por 2. Tem de gravar as fórmulas. Não tem jeito. Não tem outro jeito, tá, gente? Vamos lá. Agora eu tenho um losango, ó. O losango é um quadrilátero também, beleza? Se é um quadrilátero, a soma dos ângulos internos vale 360 e dos externos 360.
Lembrando que no losango esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Os 4 lados são iguais, tá? Então, ó, se é um losango, o perímetro é 4 vezes o lado. Ah, igual ao quadrado, professor? Só o perímetro. Por quê? Porque a área depende das diagonais. Eu tenho uma diagonal maior, por isso que eu chamo de Dzão, uma diagonal menor, por isso que eu chamo de Dzinho. E as duas juntas formam 90 graus. Então, quando eu multiplicar uma pela outra, eu divido por 2. Tá? Porque se a gente analisar aqui, ó, e fizer o complemento aqui com triângulos, esse cara cabe dentro de um quadrilátero. Tá? E agora chegou o cara da hora, o diferentão. O círculo é a circunferência. Como é que eu calculo o comprimento da circunferência? O comprimento é 2 vezes π vezes r. R é o raio, gente. O raio é a distância do centro até um ponto qualquer da circunferência. E como é que eu calculo a área? πr ao quadrado. Nossa, professor, difícil, hein? É. Vamos aplicar para a gente poder pegar a visão disso aí, tá? Então vamos lá. Vou fazer uns 2, 3 exercícios aqui, aí eu paro esse bloco e a gente começa outro bloco com mais calma também, tá? Para não ficar muito embolado. Vou fazer com bastante calma para a gente não perder tempo nem ficar embolado. Ó, o pátio de uma escola tem um formato retangular. Formato retangular, gente, é a forma de um retângulo. Então, ó, eu poderia fazer assim, ó. Não fica muito retinho, porque a mesa é complexa para fazer desenho. Mas é mais ou menos assim, tá? 20 centímetros de largura. Então tá aqui, ó, 20 de largura por 30 de comprimento. Opa, beleza. Agora vamos deixar aqui, ó. Parou aqui a questão. Se ele pedisse pra gente o perímetro. Ah, professor, mas eu preciso de 4 lados para fazer o perímetro. Eu sei. Mas lembra que eu falei que esse lado é igual a esse? E esse lado aqui é igual a esse? Opa! Então o que eu teria? 30 aqui em cima e 20 aqui. Porque eles são iguais. Então você concorda que eu tenho 30 mais 30, que dá na verdade 2 vezes 30? Mais 20 mais 20, que dá na verdade 2 vezes 20. Então se ele me pedisse o perímetro, que eu não acabei de ler ainda, seria 60 mais 40. E se ele me pedisse a área? Professor, mas você não leu? Eu sei, mas a gente está treinando. Isso não é uma turma de exercício, é uma turma de treinamento. Então a gente está treinando para aprender a disciplina. Vamos lá. Como é que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes altura. Beleza? Então a área é a base, que vale 30. Vezes a altura, que vale 20. A gente faz a conta sem o zero, né? 2 vezes 3, 6. Aí eu não usei esse zero nem esse zero. E bota 0, 0. Então deu 600. Beleza? Deixa eu apagar aqui, ficou ruimzão de entender depois. Vocês não vão entender aqui. Vou refazer aqui porque ficou esquisita a letra. Então é 30 vezes 20. A gente fez a conta e achou 600. Beleza? Agora a gente vai ler a pergunta para marcar o gabarito. Como a gente está treinando, a gente vai fazendo além do que a questão pede. Ó, o perímetro. Opa, então o que ele quer está na primeira coisa que eu fiz. Eu já podia responder. Então, quanto vale o perímetro? 60 mais 40, 100 metros, né? Tá tudo em metros. Então, ó, unidade padrão é metro, beleza? Vamos lá. Opa, achamos gabarito na letra A. Eu só queria fazer um comentário agora, né? Que isso faz parte do nosso estudo também. Então, eu já vou aproveitar aqui essas questões para a gente ir fazendo uma recapitulação, tá? Lembra que eu posso converter uma coisa de quilômetro para metro, de metro para centímetro, metro para decímetro, tudo isso? Então, vamos lá. Vamos pegar uma tabelinha aqui. Vamos fazer uma tabelinha. Deixa eu só botar numa posição melhor. Vou fazer aqui em cima a tabelinha. Deixa eu fazer lá em cima. Deixa eu ver se tem espaço. Eu preciso de uma parte mais ou menos reta, só para me dar base. Então, ó, eu vou usar esse aqui, tá? Vamos lá. Vou botar no preto e vamos nós. Ó, eu tenho
quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, centímetro e milímetro. Aí, ó, qualquer coisa depois você anota os nomezinhos, tá bom? Então, ó, a unidade padrão aqui é o 10. Então, o que que eu vou fazer? Daqui para cá, eu multiplico por 10. Daqui para cá, eu também multiplico. Como a unidade padrão é 10, eu sempre multiplico por 10, beleza? Então, não vou botar mais o 10, tá? Então, se nessa questão aqui, ó, tá, marquei errado, ó. Ele quer em decímetros, tá vendo? A gente está em metros. Ainda bem que eu parei para falar isso, eu marquei errado o gabarito, eu vou voltar lá. Ele quer em decímetros. Então, ó, eu achei o 100 aqui, ó, em metros. Ele está aqui. Se eu quero em decímetro, eu tenho que multiplicar por 10. Quanto que é 100 vezes 10? 1000. Então, ó, o nosso gabarito aqui a gente marcou errado, porque eu não li, tá vendo? Ainda bem que eu parei para explicar. Vamos lá. Então, na verdade, o gabarito é 1000, ó. Por quê? A resposta é 100 metros, mas como ele quer em decímetros, é 100 vezes 10, beleza? Que dá 1000, é só botar mais um zero. Nosso gabarito. Então, ó, se ele quisesse em centímetro, professor, eu pegava o 100, ou pegava o 100, que é esse aqui, e multiplicava por 100. Se ele quisesse em milímetro, multiplicava por 1000. E se ele quisesse em quilômetros, aí olha o que eu ia fazer, ó. Daqui para lá eu tenho que dividir. Sempre por 10. Né? Da unidade menor para chegar na maior, eu divido. Da unidade maior para chegar na menor, eu multiplico. Então, se ele quisesse em quilômetros, eu estou aqui em metros, ó. Meu parâmetro está aqui, ó, a estrelinha. Então, ó, eu tenho que botar 1, 2, 3 casas. Eu tenho que dividir esse cara por 1000. Beleza? Aí ficaria assim, em quilômetros, ó. 100 divididos por 1000. 1, 2, 1, 2. Opa, 1 sobre 10. E 1 sobre 10 é a mesma coisa que 0,1 quilômetro. Aí eu teria transformado em quilômetros. Belezinha? Então, ó, mais um pedacinho aí que a gente relembrou. Vamos lá. Rinaldo pretende cercar com tela um terreno retangular. Então, ó, o terreno é retangular, certo? Velho, na verdade, eu gosto de desenho para poder enxergar. Então, ó, o terreno tem que ser assim. Com comprimento 23,5 metros, está em metros. E 10,4 de largura. Deixando apenas um espaço de 1,5 metro. Então ele vai deixar uma porta. Vamos fazer o seguinte, vamos escrever essa porta aqui de vermelho, ó. Não importa onde você vai colocar, mas é como se ela estivesse aqui, ó. Isso aqui mede 1,5. Esse 1,5 a gente não pode contabilizar. Ou a gente já faz descontando ele, ou a gente faz tudo e no final desconta, que dá no mesmo, tá? Beleza? Então vamos lá. Em um dos lados, para a colocação de um portão. Dessa forma, a quantidade necessária para fazer esse cercamento no terreno. Então, ó, o que eu vou ter que fazer? O perímetro, porque ele quer cercar, ele quer dar a volta, tá? Então vamos lá. Vai ficar perímetro. Opa, não escreveu aqui. 2 vezes 23,5 mais 2 vezes 10,4 e no final eu diminuo 1,5, tá? Vamos fazer a conta. Ó, 2 vezes 5, 10, vai 1. Aí bota a vírgula, não precisa aparecer, né? 2 vezes 3, 6, com 1, 7. 2 vezes 2, 4. Então aqui deu 47, porque o zero depois da vírgula não precisa aparecer. 2 vezes 4, 8. Aqui precisa aparecer, tá vendo? 2 vezes 10, 20. Então eu posso somar 67,8. Agora eu tenho que subtrair 1,5. O número tem vírgula, então eu tenho que botar vírgula debaixo de vírgula.
Aqui dá 3, aí a gente continua com a vírgula. Aqui dá 6 e aqui dá 6. 66,3 metros. Beleza? Aí, tá, professor. E se ele pede isso aqui em centímetro agora? Tá. Então vamos lá. Se ele pede em centímetros, o que a gente vai fazer? Resposta em centímetro. Para a gente poder lembrar da conversão. Não está em metros. Então, se eu estou em metros, eu tenho que passar por decímetro. Depois você olha lá. E chegar em centímetro. Então, daqui para lá eu vou multiplicar duas vezes. Multiplicar duas vezes. Uma vez eu tiro a vírgula, outra vez eu boto zero. Então, 663 e 0. Eu tirei a vírgula e acrescentei um zero porque eu multipliquei duas vezes por 10. Beleza? Então, se ele quisesse em centímetros, estaria assim a resposta. Vamos lá. Dois terrenos têm forma quadrada, conforme o gráfico... a gente não fez o perímetro, né? Vamos fazer... a gente não fez a área. Vamos fazer a área, porque a gente está treinando, gente. Esqueci, já ia esquecendo. Se ele pedisse a área, como é que ia ser? A área não precisava descontar o portão, porque a área é essa parte aqui de dentro, 23,5 vezes 10,4, tá? Seria assim, isso aqui daria a nossa área. Se você fizer a conta, tem a área, beleza? Só estou montando para você ficar ligado. Dois terrenos têm a forma quadrada conforme os gráficos. Observe os gráficos. Então, preste atenção. Se ele me pedisse o perímetro do terreno A, então vamos fazer o perímetro de A. É 4 vezes o lado de A. Então o perímetro seria 4 vezes 20, que daria 80. Então o perímetro desse cara seria 80 metros. O perímetro desse segundo cara aqui, do B, seria 4 vezes o ladinho de B. 4 vezes 15, que dá 60. Então o perímetro desse cara aqui, seria 60 metros. Vamos lá. Agora, se ele pedisse a área de A. Como é um quadrado, a área é lado ao quadrado. Então, seria 20 ao quadrado. 20 vezes 20 dá 400. Só que metro vezes metro dá metro quadrado pela potência, tá? Então, quando for área, é sempre metro quadrado. Aqui, se ele quisesse a área, seria 15 vezes 15. 15 metros vezes 15 metros. Então, a área desse cara seria 225 metros quadrados, tá? A área é sempre metros quadrados. Aí vamos ver a pergunta dele agora. Quantos metros quadrados o terreno A é maior do que o terreno B? Então o que ele quer, na verdade, é a área de A menos a área de B. E a gente já fez. É 400 menos 225. Certo? 0 não dá, pede emprestado, fica valendo de 10, dá 5. Pede emprestado, fica valendo de 9, dá 7. Emprestou 1, ficou valendo de 3, 3 tira 2, 1. 175. Tá, isso está em metros quadrados. Metros quadrados. E se ele quisesse converter, professor? Era só multiplicar e dividir por 10? A gente vai ter que fazer outra tabelinha agora para metros quadrados. Beleza? Em cima não dá, né? Aqui, não tem base. Vou fazer aqui embaixo mesmo. Tá? Vai ficar um pouquinho tortinha, mas você não reclama com isso não, tá? Por favor. Então seria quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, todo mundo que tem lá em cima. Decâmetro quadrado, metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado e milímetro quadrado. E aí a gente vai multiplicar e dividir por 100. Por quê, professor? Porque aqui é ao quadrado, tá vendo? É 10 ao quadrado, então é por 100. 10 ao quadrado dá 100. Então, vamos supor que ele quisesse a resposta em milímetros. Resposta em milímetros quadrados. Eu estou com metro quadrado. Então, deu 175 metros quadrados. Metros quadrados. Eu vou para milímetro. 1
2, 3. Como é por 100, cada uma tem dois zerinhos, tá? Então, ó, 2 zeros, 2 zeros, 2 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então seria 175, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milímetros quadrados. Beleza? Então, ó, a conversão aqui é o contrário. A gente sempre vai por 100, né? Ao contrário não, é o mesmo esquema, só que aqui é por 100 e não por 10. Se eu quisesse voltar, eu teria que dividir. Por quanto? Por 100. Sempre dividindo por 100. Beleza? Tá bom? Então, ó, eu vou travar esse bloco por aqui para não ficar muito grandão. Daqui a pouquinho a gente volta.